palavra de Deus que nos acolhe neste momento de culto, nós encontramos no livro do profeta Isaías, que é a palavra de Deus, das senhas diárias também, que nos envolve aí ao longo desta semana. Isaías capítulo 55, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Que bom que nós temos a oportunidade, neste momento de culto, de buscar também, de invocar também para as nossas vidas a presença de Deus. E é nesse sentimento que Deus se faz entre nós. Eu convido, na sequência, para nós nos envolvermos num momento de louvor. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Ó meu Deus, em ti confio. A ti, Senhor, em ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, em ti, Senhor, me refugio. Olá, gente de fé, gente querida, que bom que nós estamos reunidos para ouvir o Evangelho, a boa notícia de Deus para as nossas vidas. E nesta noite nós encontramos, conforme o relato do evangelista Marcos, o capítulo 4, os versículos 35 até 42. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Por que é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, é palavra para a nossa salvação. Estamos reunidos neste Evangelho e na promessa de Jesus Cristo que anuncia: céus e terra poderão passar, mas a minha palavra não passará. E nós somos gratos pela graça de Deus que nos permite ouvir a palavra de Deus nesta noite. Estimada comunidade, eu gostaria de convidá-los para um passeio de barco. Vamos imaginar que nós estamos indo fazer um passeio de barco. Um barco simples, destes que vocês certamente conhecem aqui no nosso litoral, um barco de pescadores que abrigue aí entre 15 a 20 pessoas. E eu pergunto para você, neste barco, quem você convidaria para ir com você? Algum amigo da infância, o esposo, a esposa, algum amigo recente, algum companheiro de trabalho, algum colega da escola, algum amigo lá do futebol, do esporte? Quem você levaria neste barco para esse passeio com você? E eu pergunto mais, quem não poderia faltar no teu entendimento, na tua memória? Esta pessoa não pode faltar, porque se ela não estiver, o passeio não será a mesma coisa. Certamente,
este passeio será um momento envolvido por alegria, por prazer, por amizade, por comunhão. Assim também era a vida de Jesus Cristo. Andar de barco para ele era algo comum com os seus discípulos. Nós lembramos a passagem quando Jesus anda sobre o mar ao encontro dos discípulos que estão no barco. Nós lembramos também da pesca maravilhosa. Lembramos assim desses momentos que Jesus Cristo esteve também com os seus discípulos no barco. E o evangelho desta noite traz para nós essa realidade. Após um dia de trabalho, de ensinar, da experiência com a palavra de Deus, Jesus dá a ordem para ir e atravessar o lago da Galileia. E Jesus dá essa ordem para os discípulos. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. E nesta travessia, eles foram surpreendidos por uma tempestade. E os temporais eram súbitos e violentos no lago da Galileia, dado as condições atmosféricas, às vezes muito frio, contrastando com o calor, mas tinham também as questões geográficas, o lago que estava perto das montanhas, mas também abaixo do nível do mar. E neste momento, eles são surpreendidos por esta tempestade. Vocês já enfrentaram alguma tempestade? A tempestade, ela nos assusta, porque nós conhecemos que ela tem um poder destrutivo muito forte. É difícil medir a força de uma tempestade, por isso ela causa também em nossas vidas medo, pânico, e nós vamos nos precavendo tantas vezes para nos preparar quando uma tempestade se aproxima. E eu fico imaginando, nós enfrentando uma tempestade, como é que nós vamos nos comportar? E se nós olhamos o comportamento dos discípulos, nós vamos ver que é um comportamento diversificado. Pedro, por exemplo, Pedro era uma pessoa enérgica, proativa. No Monte da Transfiguração, Pedro já se movimenta e nós vamos fazer tendas aqui para nós permanecermos nesse lugar, porque aqui está bonito demais da conta, é muito bom estar aqui. Quando Jesus Cristo foi preso, lá está Pedro também já prestes a reagir, saca a espada. Ele tinha muita energia, muita proatividade, disposição. Certamente naquele momento, no meio da tempestade, Pedro estava lá, com o seu balde jogando água para fora do barco. Nós encontramos ali também o discípulo Natanael. Natanael, quando ele foi chamado para o discipulado, Filipe se aproxima e diz para ele: olha, nós encontramos o Messias, aquele que a palavra de Deus anuncia e os profetas, e ele é filho de José, de Nazaré. E aí Natanael pergunta: de Nazaré pode sair algo bom? Então era aquela pessoa pessimista, era aquela pessoa exigente, que certamente naquele momento, com o barco prestes a naufragar, ele estava ali dizendo: eu falei que era para a gente vir num barco maior. Nós encontramos no barco também Judas. Quem é Judas? Judas é o tesoureiro do grupo, e certamente ele estava ali: gente, se esse barco afundar, nós teremos um baita de um prejuízo. Assim, também nós, nas tempestades que vêm sobre as nossas vidas, também nós nos comportamos de forma distinta. Tem pessoas que estão preocupadas, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tem outras pessoas que só pensam: gente, isso vai trazer muito prejuízo para a nossa cidade, para a nossa vida, para as nossas famílias. Tem pessoas que são pessimistas: não vai dar certo, não vamos fazer nada, não vai dar certo. Nós reagimos também de formas distintas. E eu convido você agora de forma especial.
Nós estamos neste barco, nós estamos no meio desta tempestade. E naquele momento de desespero, no momento também de temor, e eu pergunto a você, qual é o sentimento que vai te envolver? Qual é a lembrança que te virá neste momento, onde a tua vida está ameaçada, onde você pode de fato, assim como os discípulos, ter a sensação que a tua hora se aproxima, que você está vivendo os teus últimos momentos? Eu pergunto, o que viria à tua mente? O que iria ocupar a tua vida neste momento? E tem um estudo muito importante de uma enfermeira australiana, Bronwyn Ward, que acompanhou tantos pacientes em fase terminal, e ela foi ali catalogando, e depois ela escreve um livro sobre isso, e ela coloca 5 coisas que as pessoas se arrependem de não terem feito. E uma dessas coisas que essas pessoas testemunham é relacionada ao trabalho. Essas pessoas, nos últimos minutos da vida, elas vão dizer: olha, eu não deveria ter trabalhado tanto, eu não deveria ter trabalhado tão duro. Por quê? Porque através deste compromisso maior e exclusivo com o trabalho, ela deixou e sacrificou esses momentos tão especiais com a família, a ponto de não ver os filhos crescerem, ao ponto de não dar o devido valor à pessoa amada que estava ali ao seu lado compartilhando a vida. Trabalho, ele é importante para as nossas vidas, é fundamental, mas é preciso também haver equilíbrio, para que a gente não sacrifique coisas que são especiais e importantes para a nossa vida. Uma segunda questão que foi levantada e registrada por essa enfermeira é que essas pessoas se arrependem de não ter mantido contato com os seus amigos. Por isso que eu perguntei para vocês, quais amigos vocês levariam neste barco? O contato, manter o contato com os amigos, pessoas que marcaram a nossa história, pessoas que no momento da tempestade nós vamos lembrar e vamos invocar essas pessoas buscando o auxílio. E ela se lamenta de ter perdido esse contato com essas pessoas que de uma certa forma marcaram a sua vida. Uma outra questão que ela coloca é que as pessoas relatam: eu deveria ter sido mais feliz, eu deveria ter sido mais feliz. Então se coloca a felicidade não como uma consequência, mas a felicidade como uma escolha. Nós podemos escolher a felicidade. E se nós lembramos o Sermão do Monte, a primeira palavra de Jesus Cristo para a multidão está relacionada com felicidade. Deus veio trazer felicidade, Deus veio trazer vida plena para as nossas vidas. Eu lembro do testemunho do pastor Breno, quando ele era sinodal e teve um problema de saúde, e ele testemunhou para nós: olha, apesar das minhas limitações e das minhas dificuldades que poderiam me reduzir, eu optei em ser feliz. Também para as nossas vidas, essa opção é importante, optar, escolher a felicidade. E destaca-se ainda essa autora de alguém que diz que eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo e não a que esperavam que eu vivesse. É uma questão de identidade,
É uma questão de ser de fato quem você é, e não aquilo que as pessoas esperam que você seja. É encontrar-se consigo mesmo, com as suas habilidades, com as suas vocações, com a sua liberdade, e assumir quem de fato você é. Prezada comunidade, são relatos, conclusões que essa autora chegou após pegar o testemunho de tantas pessoas que relatam essas questões, essas lacunas que permaneceram na vida e das quais elas se arrependem. Por isso eu digo para vocês algo importante quando nós falamos de tempestades. Nós não estamos imunes às tempestades. Lembram de Jonas? Eu vi agora no noticiário, há pouco tempo, de uma pessoa que foi engolida por uma baleia, e eu lembrei de Jonas. E qual era a questão de Jonas com a tempestade? Jonas estava fugindo dos propósitos de Deus. Jonas estava fugindo de Deus, e ele foi surpreendido também por uma tempestade e foi jogado em alto mar e engolido ali por um peixe gigante. Então, pessoas que fogem de Deus, pessoas que se escondem de Deus, pessoas que perdem essa identidade cristã, às vezes movidas por tantos outros interesses. Mas o Evangelho traz para nós o relato dos discípulos que foram para o meio do lago, para atravessar o lago, sob a ordem de Jesus Cristo. Então, se você foge de Deus, ou se nós estamos sob a orientação de Deus, nós não estamos imunes às tempestades. E a diferença determinante para as nossas vidas, em meio às nossas tempestades, é observar e reconhecer, assim como Jonas e assim como os discípulos, a presença e a força transformadora de Deus. Que venham as tempestades, elas virão, mas nós estaremos abrigados na fé e neste amor e na força de Deus. A força de Deus que vence não apenas uma questão da natureza de acalmar o mar, mas a força de Deus, a força do Espírito Santo que atua em nossas vidas e vence os nossos medos. E eu concluo nesta bonita palavra de Jesus Cristo: tomar o barco e vamos atravessar até o outro lado. Nós temos as nossas tempestades, conflitos, ódios, mágoas, rancores, mas Jesus Cristo nos convida: vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado, vamos superar essas tempestades, vamos deixar acalmar, vamos deixar que Deus acalme em nossas vidas as nossas tempestades. Que Deus assim nos ilumine. Amém. Na sequência, eu convido para nós nos envolvermos em mais um momento de louvor. Aleluia.
colocamos de forma especial na presença de Deus, agradecendo a Ele pela vida, agradecendo por podermos contar com a sua companhia também em nossas tempestades. Oremos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos por esta oportunidade de culto, Teu Espírito Santo que nos envolve para a predisposição neste momento de estar de forma especial na Tua companhia. Colocamos que também nós somos envolvidos por tempestades, tantas forças contrárias à vida também vêm sobre as nossas famílias, sobre as nossas amizades, mas sobretudo nós confiamos que a Tua presença é entre nós. E é nesta presença que nós queremos nos alimentar, é nesta presença que nós queremos confiar tudo aquilo que pesa em nossos corações. De forma especial, colocamos as pessoas que enfrentam enfermidades, pessoas que vivem conflitos nos relacionamentos, pessoas que estão afastadas da Tua presença. Dá-nos, Senhor, a força do Teu Espírito Santo, que nos convida para o barco da vida, para a festa, para a alegria, para a comunhão. Guarde, Senhor, a nossa comunidade de fé. Esteja, Senhor, em nossos lares, abençoando, guardando e promovendo a vida. É o que pedimos a Ti, Jesus Cristo, nosso Deus, o nosso Salvador, que tem nos ensinado a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso permaneça na vida de vocês e em meio às tempestades, que a gente possa sempre lembrar que Deus vem ao nosso encontro e nos abençoa. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Sejam abençoados em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma abençoada semana ainda a cada um de vocês e permaneçam no amor e na confiança e na força que vem de Deus. Amém.